Feliz Ano Novo! Feliz Ano Novo? É, porque o ano só começa no Brasil depois do Carnaval. Arrasou, verdade. Feliz Ano Novo! Feliz Ano Novo. Vamos começar, né? Bem, pé direito, ó. Coisa boa, Luquinha, não tinha lembrado disso. Feliz Ano Novo pra você. Se bem que alguns estados ainda não, né? É verdade, que continua. Carnaval né? até. Oficialmente agora já tá tudo nas cinzas, né? Exatamente. Oi, você de casa, ao vivo, na quarta-feira de cinzas, mas a gente aqui participando juntinho com você. Bora lá começar o Falando Nisso, bora lá alimentar um pouquinho a nossa alma e alimentar também o nosso coração. Estava conversando isso com o entrevistado agora há pouquinho. Quem está de bem com a vida não acusa, não julga, apenas silencia. E quem se ama de verdade, se não puder ajudar, também não atrapalha. Quem está de bem de verdade, age realmente na palavra de Deus. Esse é o nosso toque de hoje. Zóio Verde, o que tem no programa? Só o chefe do Jogo do Bicho no Rio de Janeiro é executado com pelo menos 40 tiros ao chegar em casa e hotel com mais de 1.000 pessoas é colocado em quarentena na Espanha depois de um casal ter diagnóstico de coronavírus. Anote os contatos e faça sua pergunta durante o programa. E aí você aproveita para concorrer prêmios no Face, são 2 super kits. O primeiro, produtos da Tracta Polipet, Cooper, Ortovip e também 2 mousses de pés aí da Hidrasol. Muito legal, curtiu, compartilhou, marcou 2 amigos, você concorre. O outro super kit, cheio de produtos do café brasileiro, mesma forma você concorre também. Ligou ao vivo aqui, fez sua pergunta, são 4 vales que você vai concorrer para um almoço gostoso no Restaurante Consciência, já válidos para a semana que vem. Bora abrir o coração, conversar bastante, dia de papo cabeça. Acabou o carnaval e você pega uma mentirinha. Aquela mentirinha que você não gosta. Ou do seu parceiro, ou o seu filho que falou que foi pro lugar, na verdade foi pro outro. Aí você começa a ver que tem um monte de mentira também. A mentira pode ser muito perigosa, muito perigosa. Você me lembrou de um caso? Lembra de eu citar o caso no meio do programa? Um caso. É um caso porque falou que foi para um canto, não foi para o outro, né? Agora, desde as coisas mais simples até as mais complexas. Será que mentir é doença, Luquinha? E como que você pode lidar com a pessoa que mente muito? Como que você vai fazer? Adianta conversar? Não relevar? E aí? E a gente vai aprender a reconhecer a mentira através de uma análise facial do rosto. A mentira fala aqui. Mas ele está aqui para nos orientar, ele que é psicanalista e hipnólogo, Tiago Lousas. Tiago, obrigada por estar aqui com a gente nessa quarta de cinzas. Obrigada pela participação. Que agradeço. Tudo bem, querido? Bom, joia. Ele está aqui de verdade, né? Por favor. Tô de verdade, não de mentira não. Não é de mentirinha não, né? Luquinha, a gente sempre começa o programa com a enquete, saber qual que é a opinião do pessoal, né? E tem 2 perguntinhas para você participar. A primeira, você acha que existe mentirinha saudável? 85% diz que não acredita que não exista. E você acha que quem mente frequentemente pode ser doente? 72% diz que sim. Vamos saber por que as pessoas mentem, Tiago. É bem interessante essa pergunta, a gente já começa compreendendo um pouco. Vamos começar a entender como funciona a tópica da nossa psique, né? A gente falou no programa passado aqui, o que é? A gente está estruturado em inconsciente e no consciente. E no consciente fica o nosso ego, que todo mundo fala, né? O ego, a personalidade, enfim. Ele que faz a ponte entre o nosso inconsciente e o nosso meio externo, né? O nosso inconsciente é o nosso meio interno. Então, para eu lidar com conflitos internos, às vezes é muito desgastante, às vezes não é muito legal eu lidar com isso, né? É difícil eu assumir algumas sombras minhas, a minha prepotência, o meu orgulho, a minha vaidade, né? Então esses são os meus conflitos internos. E os conflitos internos, às vezes a gente pode colocar como o que a sociedade exige, né? Tem que ter um bom carro para ser feliz, tem que ter uma casa para ser feliz, tem que casar para ser feliz, eu tenho que ser aparente, bonito para ser feliz. Então, o que eu acabo fazendo? Eu acabo moldando a minha personalidade para proteger os meus conflitos. Isso é muito legal. Essa frase é muito interessante. Então, eu moldo a minha personalidade para proteger os meus conflitos. Eu invento algumas coisas que eu gostaria de ser e que eu não sou para aparentar ser. Ou seja, né? É medo de se encarar. É medo de se encarar, com certeza. Não é fácil olhar para as nossas sombras. Não é fácil, né? É fácil então é mais fácil inventar alguma coisa. Agora, puxando o gancho relacionado a isso, o Tiago Liz faz uma pergunta que tem tudo a ver, né? Até onde uma mentira pode chegar ao ponto de prejudicar outra pessoa? Ou seja, você acabou de falar que a pessoa acaba mentindo para se proteger e conseguir alguma coisa. Sim. Né? Agora, até que ponto ela pode fazer isso, ou isso é saudável, não é saudável também, e começa a prejudicar os outros? Nenhuma mentira é saudável, né, Lucas? Então isso não é bacana fazer. Nenhuma mentira é saudável. O quanto que a gente consegue trabalhar com a nossa verdade, o quanto que eu consigo trabalhar com
com ser fiel ao que eu sou, né? A partir do momento que eu minto, ou seja, para mim, ou seja, para o outro, eu coloco em xeque, de determinada forma, o meu caráter, né? E a relação que a gente tem de confiança com aquela pessoa, né? Então, mentir nunca vai ser uma boa alternativa para qualquer tipo de relacionamento, seja ele profissional, pessoal, afetivo. E mentir dá um trabalho, né? Porque a gente tem que se policiar o tempo todo. E o Tiago vai contar aqui uma técnica que ele usa no consultório, que às vezes ele fala assim, eu escutei alguma coisa e sei que é uma mentirinha. E a gente pode usar essa técnica também, viu, Luquinha? Vamos entender então daqui a pouquinho como que é essa técnica. Você pode conversar com a gente, abrir o coração, mas bora ficar bem informado com as notícias da redação agora. E uma contraprova realizada pelo governo brasileiro hoje pela manhã confirmou o primeiro caso do novo coronavírus no Brasil e primeiro também na América Latina. O paciente é um homem de 61 anos que esteve na Itália. Nós vamos às informações agora direto da redação do Falando Nisso com o nosso repórter Pedro Souza. Pedro, boa tarde. Boa tarde, Sol, Lucas, aos amigos do Falando Nisso. O morador de São Paulo viajou para a região da Lombardia, no norte da Itália, a trabalho dos dias 9 a 21 de fevereiro. Esse paciente está em isolamento em casa e é visitado por profissionais da saúde de São Paulo. Ele deve permanecer neste isolamento por 14 dias. E Sol, a gente recebeu informações aqui agora da nossa correspondente em São Paulo, Letícia Valente, dizendo que 2 netos do primeiro brasileiro com coronavírus apresentam também sintomas da doença e vão passar por testes ainda hoje. Uma criança tem por volta de 8 anos de idade e outra 9 meses. Os sintomas apresentados são febre e tosse seca. Os dois se encontram com o avô no Brasil, se encontraram durante uma reunião familiar realizada depois da viagem e antes da confirmação do diagnóstico do coronavírus. Eles estão em casa, na zona sul de São Paulo, e vão passar por 2 exames que são coletados ao mesmo tempo. Um do hospital particular e outro pelo Instituto Adolfo Lutz. Sol. Então vamos confirmar depois, se você tiver durante o programa mais informações a respeito disso, tá? Agora a gente vai ver direto de Brasília com a repórter Clarissa Oliveira mais detalhes desse primeiro caso. Vamos lá. O governo federal aumentou para 5 o número de casos suspeitos do coronavírus sendo analisados aqui no Brasil. Entrou nessa lista ontem, no começo da noite, uma mulher em Pernambuco. Os outros 4 casos estão em São Paulo. Só que essa relação ainda considera o homem que testou positivo para o vírus depois de passar pelo Hospital Albert Einstein, também na capital paulista. A expectativa é de que o Ministério da Saúde realize uma reunião técnica para tratar desse assunto e à tarde espera-se que sejam divulgadas novas informações detalhadas sobre esse tema. Vale notar que a expectativa é grande também em relação ao desembarque de passageiros vindos da Itália aqui no Brasil. Segundo dados da Agência Nacional de Aviação Civil, pelo menos 30 mil pessoas desembarcaram aqui só no mês passado, vindos de solo italiano. E também nos próximos dias, nos próximos 3 dias, por exemplo, são aguardados 16 voos regulares. Só na manhã de hoje, a previsão aí é de chegada de 3 deles. E as autoridades de São Paulo agora tentam identificar quem teve contato com o homem em casa, no hospital e também no voo. Esse homem que foi confirmado com o coronavírus, com apoio aí da Anvisa junto à companhia aérea. O Ministério da Saúde afirmou que já adquiriu equipamentos de prevenção, como máscaras, para serem distribuídos nos estados. Já os equipamentos médicos para tratar problemas respiratórios devem ser alugados em caso de sobrecarga nos hospitais. E na Europa, a gente está vendo imagens aí, um hotel com mais de 1.000 pessoas foi colocado em quarentena na Espanha depois que um casal de turistas italiano foi diagnosticado com o coronavírus. O avanço da epidemia na Itália preocupa e muito a Europa. Bom, vamos voltar a falar sobre o Brasil. Qualquer dúvida que você tenha sobre a doença, Pedrão, tem uma dica bem legal. É só entrar nesse site aí que o Luquinha está espelhando para a gente. www.saude.gov.br/coronavírus. Tem todas as informações no site, inclusive aquilo que é fake news, ou seja, notícia falsa. Então, qualquer dúvida é só entrar nesse site. Agora, virando um pouquinho a página, Pedro, subiu para 170
o número de homicídios no Ceará durante o motim de policiais militares. 43 policiais estão presos, a maioria se entregou aí voluntariamente. Atualiza essa situação pra gente, Pedro, por favor. Olha só, a greve dos policiais militares entrou hoje no 9º dia. A violência toma conta de muitos municípios do estado do Ceará, como mostra a repórter Lana Canepa. Moradores de Barbalha, na região do Cariri, registraram o momento em que um homem abriu fogo durante um tumulto no centro da cidade. Em Fortaleza, 2 homens de bicicleta foram alvos de disparos feitos por um motorista. Um deles morreu. Já são 170 assassinatos desde o início do motim. Ontem foram 23 mortes. 43 policiais foram presos por participação no motim. Vários deles foram flagrados esvaziando pneus de viaturas para impedir a saída dos batalhões. Um PM foi detido por incendiar uma base policial. Além das prisões, o governo do estado abriu processos contra 230 policiais. Eles estão afastados de suas funções e tiveram os pagamentos suspensos. Pois é, Luquinha, tem muita gente perguntando aqui por que liberaram, voltando a falar do coronavírus, por que esse paciente que foi confirmado está em casa, né? O secretário da Saúde do Estado, José Henrique German Ferreira, ele afirmou que o que determina, né, o local de isolamento não é o vírus, e sim a condição clínica do paciente. E esse paciente está com uma condição boa. Perfeito. Só vamos falar com o Pedro agora sobre as estradas. Tem imagens da Tamoios, o pessoal já está voltando agora, tá tudo tranquilo? Tudo tranquilo ainda, viu, Lucas? Ontem teve um trânsito mais carregado, sim, durante a tarde, início da noite, mas no momento o motorista faz boa viagem pela Tamoios no sentido São José dos Campos. Na Dutra, aqui no Vale do Paraíba, a região bem tranquila, com trânsito leve neste momento, somente uma atenção. Lá em Santa Isabel, na pista sentido São Paulo, no quilômetro 191, teve um tombamento de um caminhão na pista da direita, sentido São Paulo. Então ali tem uma faixa interditada, tem um caminhão que tombou por ali, sem mais ocorrências na região. O motorista pode viajar tranquilamente aqui no Vale do Paraíba. Valeu, Pedro. Quarta-feira de cinzas, bem cinzenta mesmo, né? E será que vem chuva por aí? Sim, em toda a nossa região tem previsão de chuva agora para o fim da tarde, viu? Em Campos do Jordão, a máxima de 24 graus, mínima de 16, chove lá. Chove também em São José dos Campos, máxima de 29. Lorena, quente, máxima de 34 graus. E Taubaté, máxima de 30 graus. No litoral também com previsão de chuva agora à tarde. São Sebastião e Ubatuba, as máximas chegam a 31 graus. Jacareí, máxima de 29. Cai a temperatura para amanhã, como a gente comentou, máxima de 26. Depois sobe um pouquinho, vai e vem para domingo, o tempo mais estável mesmo, sol entre poucas nuvens. E chefe do jogo de bicho é executado no Rio de Janeiro. A gente dá detalhes no próximo bloco. E hoje também tem dicas de saúde com a Vale Infusões. Oi, meu nome é Fernanda Caldeira, sou dermatologista da Vale Infusões e daqui a pouquinho a gente vai falar sobre urticária.